Jazz, por favor. Glória a Deus. Bom dia, queridos, na paz do Senhor. Já cumprimentou alguém nessa manhã, a mais especial do ano inteiro? Esse é o dia mais especial do ano inteiro, do calendário. Mais que Natal, mais que Ano Novo, mais que Dia do Trabalhador. Esse é o dia em que a gente comemora a ressurreição de Jesus. Isso mudou a nossa história. Isso mudou a história da humanidade. Então, vou te dar aí uns segundinhos para você virar-se para alguém de parabéns pelo seu dia, parabéns pelo dia, pelo que o Senhor fez por você. Deus te abençoe. Isso. Você vê que é uma pessoa que você não conhece ou que você não vê há muito tempo, gaste uns segundos mais. Deus abençoe, Deus te abençoe, Monique. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Glória a Deus. A gente está preparado para celebrar a ceia do Senhor. Que privilégio, irmãos. Estava hoje de manhã cedo me arrumando e pensando principalmente nesses que estão vivendo em países que estão em guerra. Eu vi ontem que no Líbano, por causa dos ataques para acertar o Hezbollah, mais de 1 milhão de pessoas já se deslocaram. Crianças que não têm uma casa para entrar, vivendo em tendas, vivendo em campos abertos, sem ter para onde se esconderem. E aí eu falei: Senhor, obrigado que eu tenho uma casa onde eu me abrigo e fico em paz, não é? Durmo sem medo de bombas caindo, de resto de foguete, resto de mísseis caindo sobre a nossa casa. A gente tem essa vantagem. Temos nossas dificuldades no nosso país, mas temos também alguns privilégios que outros países não têm. Temos um país que ainda está em paz, né? Não temos outros países vizinhos guerreando contra nós, e a gente sente a dor desses que estão por aí. E quantos bilhões que não conhecem Jesus, que não conhecem, não sabem o que é esse prazer que nós estamos desfrutando hoje, de assentarmos ao redor da mesa, sabendo que Ele está presente. Não é você cultuar alguém que foi inteligente, que foi interessante, que deixou coisas bonitas escritas, que deixou um belo legado filosófico, mas que hoje não pode receber nenhum aplauso. Quando a gente aplaude o Senhor, a gente sabe, estamos aplaudindo alguém que está recebendo agora. Não é uma homenagem póstuma, não é? Como se faz a Buda, a Maomé, ou a qualquer outro daqueles que amealharam seguidores. Não, a gente está louvando alguém que está vivo e está presente. Então, isso faz toda a diferença, irmãos. Isso faz toda a diferença. Eu pedi ao Senhor uma palavra para compartilhar com a gente hoje, primeiro domingo de abril e dia de Santa Comunhão. E aí eu quero que você vá comigo para o texto de Isaías, capítulo 60, verso 1, só um versículo. 60, verso 1, na versão que eu tenho aqui, a NAA diz assim: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Olha que palavra. Levanta-te, resplandece, porque a glória do Senhor já vem raiando sobre você. Numa manhã como essa de ressurreição, nós não celebramos a Páscoa, irmãos. A gente fala Feliz Páscoa por causa do feriado, do dia especial, do final de semana. Nós não celebramos a Páscoa porque a Páscoa foi celebrada pelos judeus, e a gente não é uma igreja judaizante, não é? Você não me vê aqui de kippá, de talit, nem candelabros na nossa decoração, nada contra. Mas nós não somos. A gente tem uma cultura própria, que é a cultura pós-igreja de Atos. Mas o povo de Israel, ele celebrou desde a saída, em Êxodo 12, desde a saída do Egito. O Senhor disse, antes deles saírem ainda: olha, esse vai ser o primeiro mês na vida de vocês, com o novo calendário, vocês vão ter uma festa para celebrar. Ali fora tem uma mesa que nós preparamos com a ajuda dos irmãos aí, com os elementos que havia na mesa. Nada de ovinho de Páscoa, não vai ver coelhinho nenhum lá, irmãos. Isso é coisa que inventaram ultimamente. Na mesa da Páscoa tinha lá o cordeiro, simbolizava o cordeiro que viria, que hoje nós já entendemos. Tem as ervas amargas que eles comiam para lembrar dos
dias de amargura que viveram no Egito, tinha água com sal para lembrar das lágrimas que foram derramadas, tinha o bolo que era feito de frutas para lembrar dos tijolos que eles construíram para os faraós, para as pirâmides e para os monumentos dos faraós. O que mais que tinha lá? O vinho, as 4 taças de vinho, e a gente não tem tempo de falar disso, mas Jesus, muitos anos depois, na última Páscoa, né, onde ele estabeleceu a Santa Ceia, que é o que nós seguimos hoje, a gente não celebra a Páscoa, a gente celebra a Santa Ceia do Senhor, porque foi numa Páscoa, a última que ele celebrou na terra, ele viu os elementos que estavam à mesa, era uma mesa de Páscoa, e ali tinham as 4 taças de vinho que eram comuns, uma taça que falava da libertação do Egito, a outra da redenção, a outra da libertação, e a outra falava da liberdade do futuro. E aí o Senhor tomou 3 taças, mas a última é aquele texto especial que diz lá: e eu não tomarei do fruto da vide até que tome com vocês na presença do meu Pai. E ele evitou aquela última taça, ele está esperando para tomar conosco quando a gente chegar no céu, que pode ser hoje, né? Melhor ainda, se ele interromper a mensagem, está tudo bem, não vamos tomar a ceia aqui, a gente toma lá em cima, não tem problema. Mas essa celebração da Páscoa veio até Jesus. Quando Jesus na Páscoa tomou alguns elementos, o pão e o vinho, e disse: olha, esse pão é o meu corpo que eu dou por vocês, esse vinho é o sangue que eu derramo por vocês, fazem isso todas as vezes em memória de mim. Ali ele disse: Páscoa para o povo de Deus não precisa mais. O povo de Israel ainda, alguns celebram a Páscoa, e aí vieram as modernidades, né, voltadas para o coelho, para o ovo. Eu estava lendo até na história, dizendo que havia um ovo cozido na Páscoa. Eu falei: onde tem isso, Senhor? Fui para Êxodo, li as celebrações. Não, aí colocaram para lembrar do templo. E na Páscoa instituída em Êxodo 12, não tinha templo nenhum, irmãos. Nem o tabernáculo, que ia ser montado no futuro, depois que eles saíssem do Egito. Esse tabernáculo era móvel, então o ovo veio para falar do templo que deveria ser guardado, e daí ovo com coelho. O coelho nunca pôs ovo, mas a gente celebra, tem o coelhinho, tem o melhor da Páscoa pelo menos é o chocolate, né, irmão? Isso a gente concorda. Mas para que você se situe e entenda o que nós estamos celebrando. Por que a gente não celebra a Páscoa? Lá fora você vê e entende o que eles celebravam, mas o que nós celebramos hoje é a ceia do Senhor, e daqui a pouco vamos participar dela. Mas olha o texto que o Senhor diz para nós na abertura desse mês e nessa manhã especial de celebração pela ressurreição de Jesus. Ele diz: levanta-te e resplandece. São 2 palavras imperativas. Para quem gosta de português, né, tem vários tempos, tem o indicativo, tem o presente, tem passado, mas algumas vezes as palavras estão no imperativo. Aqui tem 2 exemplos. Levanta-te não é uma sugestão, não é uma opção que o Senhor está abrindo para você, é uma orientação que vem em forma imperativa. Levanta-te e resplandece. São verbos que precisam ser conjugados em ordem. Você não resplandece primeiro e levanta depois. Quando você tem falta de energia na sua casa, na minha casa eu sei onde estão as velas, sempre soube, desde garotinho tinha uma gaveta no armário que a gente sabia, faltou luz, vai tateando, passa pelo fogão e você vai chegar na gaveta do armário, e a segunda gaveta você vai puxar e tem vela ali e tem uma caixinha de fósforo. Então a gente no escuro acendia o fósforo e colocava a vela. Tinha um pequeno ritual que a gente não notava, irmãos. Você não acendia a vela com ela deitada na gaveta. Você acende a vela deitada na gaveta? O que acontece se você pegar uma vela e em vez de levantá-la, você acende a vela? Ela apaga. Ela precisa de estar em contato com a cera que vai derretendo, mas que vai nutrindo a chama. E deitado isso não acontece. Quando o Senhor, parece que Ele tinha isso em mente, quando Ele diz: levanta-te, você que é uma vela, levanta-te, para que você possa resplandecer, para que você possa luzir. E aí, voltando para o tema de hoje, irmãos, às vezes a gente diz assim: mas pastor, quem sou eu na fila do pão, como a gente diz hoje? Quem sou eu para me levantar e resplandecer? Oh, Senhor, como eu posso? Que isso? Olha a minha condição, eu não tenho estudo, eu já tenho idade, ou eu não tenho conhecimento. E você vai colocando os impedimentos, igual Moisés colocou lá na sarça para o Senhor. Ontem eu fui com minha esposa numa profissional e para fazer um procedimento,
E nós chegamos lá, quando chegamos estava uma cliente saindo. Aí ela disse assim, não sai não, entra aqui pastor, entra aqui. Aí nós entramos e ela falou assim, pastor, eu preciso que você ore por ela. Eu falei, tá bom, eu fui de motorista, mas vamos embora. E aí ela fechou a porta, e aí nós oramos pela menina, houve um quebrantamento e tal. Ela foi embora. Quando foi embora, ela falou, pastor, ela era uma levita na casa de Deus, ministrava como eu já chorei com essa menina cantando na igreja. E hoje ela está no kardecismo e tal. Aí falou de uma mudança de comportamento, mudança de fé e tal. E ela falou, mas toda vez que ela vem aqui eu ministro. Ela disse assim, isso aqui é o meu púlpito, pastor, aqui é o meu gabinete. A pessoa vem para massagem, vem para um tratamento, e aqui eu ministro para ela. Ela falou, e eu também vou fazer um gabinete agora com vocês. E aí começou a contar coisas que ela precisava de ser ministrada e tal. A gente teve um momento gostoso ali. Mas eu peguei aquele exemplo, irmãos, para nós que às vezes ficamos nos desculpando, dizendo, quem sou eu? Você é uma vela. Quanto vale uma vela, irmãos? A vela só tem valor no dia que falta luz. Dia de aniversário, vai cantar os parabéns. Cadê a velinha? Tem bolo, tem gente, tem refrigerante, tem salgadinho, mas enquanto não acha vela, para tudo. A vela ela não tem um valor que você coloca num castiçal em cima do armário e todo mundo faz reverência à vela quando entra. A vela, ela mostra o valor dela na hora que ela é necessária. Você tem que se ver como uma vela. Ah, mas eu sou uma vela pequena. Eu sou uma vela pequena. Não importa, a hora que falta luz, que você tem um cotoco de vela, vai servir. E como essa menina ontem, que ela falou, aqui é meu lugar, ela não estava no púlpito, ela não usa o púlpito, ela não é uma levita, ela não canta na casa de Deus, mas ela fez do ambiente de trabalho dela o lugar onde ela se levanta e resplandece. É a palavra do Senhor, levanta-te e resplandece, no imperativo. Por que isso, irmão? Porque são tarefas nossas, não de Deus. Não é o Senhor dizendo, vou te levantar, não é o Senhor dizendo, vou resplandecer, não, levanta-te e resplandece, é uma responsabilidade, uma tarefa sua, e levantar-se antes de resplandecer, como eu já falei, para que você possa luzir. Resplandecer é diferente de ter luz própria. Resplandecer, como diz o texto, levanta-te e resplandece, é você se preparar, se pôr de pé, se pôr em condições para refletir uma luz que você recebe. A vela não tem luz própria. Ela depende de que alguém acenda, ela depende da cera, há todo um conjunto. E você, como é chamado pelo Senhor para se levantar e resplandecer, você vai resplandecer a luz da glória de Cristo que brilha sobre você. Amém. Essa lua bonita que a gente vê no céu, irmãos, ela não tem luz nenhuma. Luz nenhuma. Ela depende do sol e ela reflete o reflexo que ela recebe da luz do sol. É o que o Senhor quer que você faça. É mais simples do que criar luz própria para iluminar um ambiente. Reflita a luz do Senhor, resplandeça. Resplandecer fala de esplendor que você reflete. Resplandecer quer dizer estar pronto para refletir a luz e o brilho do Senhor. Alguém me entende? Diga amém. Amém. E o mundo, irmãos, vamos para o próximo slide. O mundo, por favor. O mundo está cheio de gente boa e talentosa. Tem alguém aí do seu lado que se encaixa nisso. Gente boa e talentosa que não produz nada ou quase nada. Você tem amigos assim? Olha, se tem uma pessoa boa, e que talento, que talento. Mas por que não produz? Por que não produz? Por que não se levanta e resplandece? Há algumas razões porque as pessoas boas e talentosas não produzem nada. A primeira razão, porque não sabe do potencial que tem. É triste uma pessoa não ter conhecimento do potencial que ela tem e por conta disso ela não se manifesta, ela não se posiciona, ela não recebe, ela não se posiciona de pé para refletir a glória de Cristo que está sobre ela. Ela não tem conhecimento disso. Então nós damos o desconto para aqueles que não refletem, não produzem, porque não sabem do potencial que tem. Espero que você não seja um desses. Porque de tanta mensagem que você ouve, de tanta Bíblia que você lê, de tanta coisa que você canta para o Senhor, você tem valor. A gente canta isso aqui tantas vezes. Você tem valor. Diga para alguém, você tem valor. Tem valor. A questão é saber se você se valoriza.
Primeiro grupo dos que não produzem, apesar de ter talento e ser gente boa, são os que não sabem do potencial que tem. Mas tem um segundo grupo, são aqueles que sabem do potencial que tem, mas optaram por não usá-lo. É mais triste ainda que o primeiro grupo, irmãos. Sabe do potencial, não, eu sei que eu sei fazer, eu sei que eu posso, eu sei, mas optou por não fazer, por alguma razão, por uma tristeza, por uma decepção, por uma frustração, ou simplesmente porque não quer. Ele sabe do potencial que tem, mas optou por não usá-lo. É mais triste do que o primeiro grupo. Porém, há um grupo pior ainda, irmãos. São aqueles que não produzem porque sabem do potencial, querem usá-lo, mas estão esperando que Deus faça a parte que pertence a eles. Eu sei do potencial que eu tenho, eu quero usar, pastor, eu quero usar, e estou esperando, a hora que Deus, que é isso, irmão? Onde você leu isso? Levanta-te, é o Senhor dizendo para você, levanta-te, e resplandece. Não é o dia que Deus me pôs de pé, ninguém me segura. O dia que Ele acendeu o pavio, pastor do céu, esse dia não chega. Sabe que tem um potencial, mas fica esperando que Deus venha mover. Você tem que estar num desses três grupos. Não tem uma quarta opção. Você diz, não, pastor, estou esperando para saber qual é o meu grupo. Ou você é do que não sabe o potencial que tem, triste de você, ou você sabe, mas optou por não usar, ou você sabe, quer ser usado, mas você está esperando que Deus faça alguma coisa. Meu irmão deu uma lição para nós quando ele tinha 20 e poucos anos, 24 anos. Ele não tinha barba, ele tinha a cara de um garoto de 14, e isso o matava, porque ele já trabalhava, ele tinha uma situação boa no trabalho, mas ele era proibido de entrar no cinema, porque pensavam que ele era um adolescente, e ele já era um adulto, e aquilo era uma barreira para ele em pensar em casamento, em namorar e tal. E aí minha mãe, com muita insistência, sendo enfermeira, conseguiu levá-lo no médico. O médico descobriu que ele tinha um tumor na hipófise, e aí no que controla o crescimento aqui. Então ele não tinha barba, não crescia, ele era baixinho e tal. E aí o médico falou para minha mãe, eu sugiro que opere. Mas é uma operação simples? Não, super arriscada. Vou ter que abrir a cabeça dele, vou serrar o crânio para eu poder vazar esse tumor. Naquela época não havia tanto avanço tecnológico, então não podia saber que tamanho que estava o tumor adequadamente, não sabia exatamente como estava. Ele falou, eu vou ter que abrir para furar ou vazar ou retirar, mas falou para minha mãe, e tem os riscos, minha mãe, quais são os riscos? Ele tem muitas chances de sair da mesa de cirurgia vivo, mas um vegetal. Não vai falar, mas minha mãe falou, eu quero do jeito que ele vier. E aí minha mãe ponderou os riscos e foi falar com meu irmão. E meu irmão disse, minha mãe falou, a decisão é sua, você é de maior. Você pode continuar convivendo com essas dores de cabeças lacerantes que ele tinha, que eram terríveis, ou você pode operar, meu filho. O médico falou, não, tirando o tumor acaba a dor de cabeça, agora, porque eu vou mexer no cérebro dele. E meu irmão orou ao Senhor e falou, eu vou encarar, eu vou para o hospital. Havia uma corrente de oração na igreja, porque meu irmão era muito amado, nossa família era muito ativa na igreja, e ele falou, não, pode continuar orando para Deus usar os médicos, mas eu vou operar. Ele disse, Deus vai fazer a parte dele, mas eu não vou me negar a fazer a minha. E ele foi para lá. Foi num clima difícil, e ele disse, a hora que o anestesista veio pegá-lo ali, ele estava dizendo, Senhor, me confirma, era uma batalha só ele com o Senhor. Aí o anestesista pega a maca e vai levá-lo para lá, para anestesiá-lo, e aí ele começa a cantar, o anestesista assim, calmo, sereno e tranquilo. Aí ele falou, tá bom, Senhor, já entendi, é para continuar. Foi uma batalha. Abriu daqui, 36 pontos, realmente mexeu na cabeça dele, mas quando saiu, irmãos, nós falamos, agora vamos ver, pelo menos não tem tumor. E aí ele começa, aos 24 anos, começou a crescer, cresceu mais 12 centímetros, a barba veio, a aparência mudou, nada do previsto, mas ele teve que tomar a posição, e isso aqui fala de se levantar. Há situações na sua vida que Deus está pronto para concluir o milagre, mas Deus não vai liberar você da sua parte, irmão. Você vai ter que se manifestar. Ir ao médico é uma manifestação sua, de que você está confiando que Deus vai usar alguém para te abençoar.
Quando eu fui na África, tinha um lamento geral nos missionários da Jocu, na base onde nós ficamos. Porque um homem que eu conheci, um jovem muito talentoso, ele pegou malária. E lá tinha um gabinetezinho onde todo mundo fiscalizava a saúde para ver se vários deles pegavam malária e tinham que tomar o medicamento apropriado. E o neto foi para lá. E o neto não queria fazer os exames porque ele disse: não, eu estou aqui fazendo a obra de Deus, eu estou coberto. E aí ele pegou malária uma vez: não, vou tomar medicamento. Tomou a segunda, tomou a terceira e o neto está enterrado lá na África. Por que não fazer a sua parte? Às vezes você acha que você tem fé suficiente para entrar numa jornada que você não tem. O texto diz: levanta-te e resplandece. Você sabe do potencial que tem, quer usá-lo para o Senhor, mas está esperando que Deus faça a parte que depende de você. Deus não vai fazer a sua parte. Está lá Lázaro enterrado. Jesus sabia: ninguém tem poder de ressuscitá-lo. Eu tenho. Mas mover a pedra, tem outros que podem fazer. Move a pedra, gente. E se a gente dissesse: não, o Senhor faz assim com a mão, ó, que a pedra vai sair rolando. A Lázaro estava até hoje lá dentro. O Senhor esperou. Tiraram a pedra. Quando Lázaro sai todo enfaixado. O Senhor também podia desenfaixá-lo num gesto, fazia assim, ó, as faixas saíam. O Senhor falou: desatai-o e deixai-o ir, libera o homem. Coisas que você pode fazer, Deus não vai fazer no seu lugar. Amém. Catuca seu irmão e disse: se liga. Se liga. Estou tentando te acordar nessa manhã. Deus não tem compromisso com caídos, com deitados, com descansados, irmãos. Deus não tem compromisso com caídos, com deitados ou acomodados. Estou aqui, Senhor, quando quiser. Está lá Jonas deitadinho. O Senhor falou: Jonas, sim, Senhor, levanta-te e desce ao porto. Elias, levanta-te e vai para a casa da viúva em Sarepta. O Senhor sempre mandou: levanta-te. O Senhor não falou: aí, estou mandando um tapete voador. Isso é outro filme, irmão, isso é Aladim. Estou mandando um tapete, você só rola para cima do tapete, o tapete. Não tem isso. Não tem isso. Você tem que fazer a sua parte. E o texto diz que Deus, a Bíblia mostra que Deus não tem compromisso com gente descansada, gente caída, gente deitada. Abraão, aos 75, saiu da sua terra. Quando ele entrou nos limites de Canaã, que o Senhor prometeu para ele, está lá em Gênesis capítulo 13, verso 14, 15, 16, por ali. O Senhor diz assim: levanta os olhos. Ele levanta os olhos. Esse é um exercício fácil, levantar os olhos. Você faz até deitado, né? Levanta os olhos. Olha para o norte, para o sul, para o leste e oeste. Essa é a terra que eu vou te dar. Agora você se levanta e percorre toda a terra, do comprimento e da largura, no comprimento e na largura, a terra que eu te darei. Então, antes de dar, você vai pisar essa terra todinha, de norte a sul e leste a oeste. Não vai ser fácil, Abraão, e você vai ter que fazer a sua parte. Quer a terra? Quero. Vai lá e pisa. E não dá para pisar deitado, irmão, tem que levantar. Mesma coisa com Josué, séculos depois. No mesmo lugar, Josué está entrando na terra que o Senhor prometeu a Abraão. Josué capítulo 1, verso 2. E aí o Senhor diz assim: levanta-te, passa o Jordão, entra na terra que eu te dou, e todo lugar que pisar a planta do vosso pé, será vossa, mas vai ter que pisar a planta do pé. Não tem jeito de se acomodar e esperar que Deus faça. Não tem. Essa vaga de acomodação no reino de Deus não existe. E Deus não vai abrir. Essa é uma palavra para quem procura tomar posse da bênção. Você vai ter que se levantar e tomar posse da bênção. Amém. Ao justo que caem, olha o que a palavra de Deus diz, presta atenção em Provérbios 24:16. 7 vezes cairá o justo, amém. Justos também caem. Mas o texto continua: e se levantará. Parece que o verbo está conjugado equivocadamente. Deveria ser na nossa versão: 7 vezes cairá o justo e o Senhor o levantará. Não é o que diz. O justo cai e se levanta. Quando você tropeça na rua e faz uma vergonha, um mico danado, todo mundo vendo que você escorregou, você cai, você fica deitadinho lá esperando o policial vir, sua mãe vir para te levantar, ou você se levanta, se limpa. É vergonhoso, a gente levanta, deu uma bobeira, tropeçou em alguma coisa, mas é você que se levanta, irmão. Não adianta cair e está lá, final do dia, o pessoal te ligando e você sentado no chão. É porque eu caí aqui. Levanta.
É o que o texto diz. 7 vezes cairá o justo. Caiu, levanta-te, diz o texto. É ação pessoal, irmãos, é você que se levanta. Ah, mas eu não me levanto porque eu estou enfermo. Vamos lá o que diz a Bíblia. Paralítico do tanque, 38 anos, uma vida enfermo. João capítulo 5. Jesus chega lá, o cara está estendido na maca dele, há anos ali, esperando o tal do movimento das águas. O que o Senhor diz para ele? Queres ser curado? Aí ele não entende nada, ele diz, não, porque toda vez que a água é movida, alguém corre na minha frente, reclamações. O que o Senhor fala para ele, irmãos? Levanta-te, pega a tua cama e vaza, na versão do Anésio. Levanta-te, pega a tua cama e anda. Não é, meu filho? Olha para mim agora, olha para mim, olha o que eu vou fazer, hein? Levantou, agora vai. Não, você se levanta. E Jesus nem ficou para ver, a Bíblia diz que o Senhor foi embora. E aí você está, eu estou aqui ainda, caído, que o Senhor prometeu na sua palavra, você leu errado. É você que se levanta. Quer ver outro enfermo? Paralítico deitado na cama que os amigos trouxeram, 4 amigos, chegam à casa, está lotada, sobem pela escadinha, vão lá, quebram o telhado da casa dos outros. Olha o que os amigos fazem para abençoar um amigo que está precisando, quebraram o telhado da casa dos outros, depois a gente conserta, depois a gente paga isso. Quebraram o telhado, desceram um amigo na cama em cordas. Quando o amigo chega lá, Jesus fala, filho, teus pecados estão perdoados. A gente não trouxe para isso não, a gente trouxe para curar o cara. Aí Jesus olha, sabe o que estão pensando, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra também poder para perdoar e para curar. Aí diz para o paralítico, levanta meu filho, pega a tua cama e vai embora daqui. De novo, o Senhor não pegou na mão dele, ó, vão comigo, hein? 1, 2, 3, agora. Não, você se levanta, vai lá. Essa palavra que incomoda, né? Mas eu sei, eu estou incomodando alguém essa manhã. Amém. Alguém deitado em berço esplêndido, esperando que uma ação do Espírito Santo venha e o levante. Essa ação não vai acontecer. O Senhor falou isso. Os mortos, como é que fala para o morto? Irmão, é com Jesus mesmo. A Bíblia fala, a menina morta, filha de Jairo na cama, Marcos capítulo 5, estou te dando o texto para você conferir o endereço. O Senhor chega lá, entra no quarto, traz só 3, vê a menininha enferma lá, o Senhor põe a mão e o que o Senhor diz para ela? A ti te digo, levanta-te. E ela se levantou e andava e mandou até que lhe dessem de comer. O Senhor não aliviou, irmãos. Deu uma palavra para a menina que estava morta, falou, levanta-te, mandou levantar. Então você pode estar deitado, você pode estar acomodado, pode estar enfermo, pode estar querendo tomar posse da bênção. A palavra é a mesma, levante-se e tome posse daquilo que Deus te mandou. Ao morto dentro do caixão, filho da viúva de Naim, Lucas 5, o cara está deitado no caixão, Jesus para o enterro. Quando eu era garoto, a gente pensava, por causa de uma mensagem que disseram que Jesus era músico, porque o texto diz assim nas versões mais antigas, e Jesus, tocando o esquife, disse ao morto, levanta-te. Então a gente aprendia que Jesus era músico, e aí o esquife é um caixão, irmãos. Mas a gente, Jesus tocava um esquife, alguns mais inspirados, é tipo um clarinetinho assim, que ele tocava uma flauta. Jesus tocou, pôs a mão no caixão para parar assim o caixão, parou a cerimônia, estavam indo para o cemitério. O Senhor parou assim. E por que ele não falou levanta-te? Porque se o cara ficasse em pé no caixão, caía, deitado há tanto tempo, até caía de cima, né? Mas o Senhor falou para ele. Quando o Senhor tocou, o Senhor disse para ele, levanta-te, jovem. E o defunto assentou-se e começou a falar. Primeiro assentou-se e depois desceu do caixão, porque o Senhor estava dizendo para ele, como diz para você essa manhã, levanta-te. Levanta-te e resplandece. Lázaro, o único morto ressuscitado para quem Jesus não disse levanta-te. Por quê, irmão? Porque estava enfaixado. Quando ele saiu, já saiu de pé, mas todo enfaixado. Aí o Senhor falou, desatai-o, desligai-o e deixai-o ir. A palavra para os mortos, a palavra para os enfermos, a palavra para quem está buscando uma bênção que precisa tomar posse é a mesma. Levanta-te, me ajuda aí a falar para alguém, levanta-te. Levanta-te, te farei ouvir as minhas palavras, o Senhor falou para Jeremias. Levanta-te e toma posse da terra. Próximo slide, por favor. Levanta-te e toma posse da terra. Levanta-te e recebe a cura. Levanta-te e resplandece. Resplandece. Pastor, não sei o que é resplandecer não, vou terminar te explicando.
que significa resplandecer? É o segundo passo que cabe a você, meu irmão. Primeiro você se levanta. Se levantar é pôr-se de pé na presença de Deus. E resplandecer é arear a vida para refletir a glória. Eu cresci ajudando minha mãe. Vai arear a panela lá para mim, Jesus. Bombril na mão. Aquelas panelas, não é? Que não, a panela não tinha idade, irmão. A panela podia ser velha, mas ela tinha que ficar reluzente. E às vezes a gente, está faltando força, meu filho. Cadê aquele menino bonito de mamãe? Vai lá, de bombril na mão. Do outro lado agora. Tal. Você pegava assim, parecia um espelho, irmãos. Bonito de ver. É o que o Senhor está falando, levanta-se e resplandece. Resplandecer é você arear a sua vida para refletir a glória. Quando o brilho bater em você, ele vai refletir. Resplandecer é afinar um instrumento, a ferramenta, e colocar-se em condições de uso. Quando o Asa vem tocar aqui, irmãos, antes dele tocar, esse instrumento tem que estar afinado, senão é um desastre. E você às vezes é um lindo instrumento, você é um Stradivarius, um violino daquele que vale 3 milhões, mas não foi afinado e não foi tocado ainda, e não sai uma sinfonia linda de você, porque você ainda não foi afinado. Como é que você se afina? É você que se afina, é você que se afina, para que o Senhor possa vir e tocar na sua vida e encantar os outros. Resplandecer é afinar um instrumento, é afiar a ferramenta para que ela possa produzir os resultados, é colocar-se em condições de uso. Deixa eu ser profético essa manhã. Deus vai usar o que você é ou o que você tem nas mãos. Deus vai usar. Deus vai usar você. Independente da sua idade, independente do sexo, independente da condição, independente dos estudos, Deus vai usar o que você é ou o que você tem nas mãos. Estava lá Moisés, irmãos. Moisés, tadinho, fazendo a reflexão dele no gabinete sozinho. Ali era a terapia dele, tomando conta das ovelhas do sogro. Quem era o cara antes? O cara era o príncipe do Egito, vivendo no palácio com todas as regalias, ensinado na cultura da maior potência da época, mas matou alguém. Moisés, anote isso na sua cabeça, Moisés só tomou 2 decisões na vida, irmão, todas 2 equivocadas. Uma foi matar o egípcio, fez com que ele saísse de lá. A outra foi bater na pedra quando o Senhor disse para falar. As 2 vezes ele se deu mal, né? Era melhor que não decidisse, mas decidiu equivocado. E depois que ele foge, ele vai viver no deserto, quando ele podia viver no palácio. E ali ele vai tomar conta, ele não sabia fazer outra coisa, foi aprender a tomar conta das ovelhas do sogro. Aí não. Tomar conta das ovelhas do sogro. Está ele lá, irmãos, com as ovelhinhas. A Bíblia diz: certo dia, ele decidiu ir para o outro lado, e foi para onde estava a sarça, lá no monte. Mas ele pensando: olha só onde eu estava e onde eu estou agora. Eu sou um cara acabado. Acabado. O que eu aprendi, não vou usar nunca. Eu sou um guerreiro treinado. Olha, eu aprendi as artes, eu aprendi as letras, eu aprendi. Olha, onde eu vou usar isso? Aí o Senhor aparece para ele e fala: o que você tem na mão? Dá um cajado que nem é meu aqui. Joga isso no chão. Ele joga, transforma-se numa cobra. Aí o melancólico fica com medo da cobra. E o Senhor pega pela cauda, que deve ter sido uma luta, irmãos, para ele pegar aquela cobra pela cauda, porque não é uma tarefa fácil. Experimenta fazer isso, né? Ele pegou pela cauda, virou um bastão de novo. Você falou: vou te usar com esse bastãozinho aí, meu filho. Deus usa o que você tem na mão. Deus usa o que você sabe fazer. Moisés tinha um bastão e foi o que Deus usou. Sansão, irmãos, Sansão, desavisado, está indo pelo meio da floresta, de repente 1000 homens, um destacamento de filisteus diante dele. Caramba, vim sem espada, ó, guerreiro, sem espada, nem um punhal, nem uma tiradeira, nada, nada. O Senhor falou: o que você tem aí? Ele olhou assim: o cadáver de um jumento. Ele pega a ossada, da ossada do jumento, ele pega aquele osso que vira uma arma na mão dele, e o Senhor diz: é para cima, vai para cima. E com a queixada de um asno, de um jumento, ele comete um jumenticídio. Ele mata 1000 homens com uma queixada, com um osso na mão. O que Deus vai usar, irmão? O que você tem na mão? O que eu sei fazer? Sei fazer moda. Deus vai usar você.
Sem fazer bolo, Deus vai usar você, né, Marilda? Tem um bolo lá na mesa judaica, que é um bolo simbolizando os tijolos que eles faziam. Ela fez para nós sem fermento, sem açúcar, sem farinha de trigo, né? Você só não pode tocar, mas está lá para você ver. Você sabe fazer algo, Deus vai usar o que você sabe fazer. Para de invejar o que outro. Ai, se eu cantasse igual a Beth, meu Deus do céu. Se eu cantar, pastor, eu fico babando ali, a Beth cantando. Beth parece ter uma caixa acústica particular, a voz vai, meu Deus, aquilo vaza nos céus. Ah, se eu cantasse como ela. Você não sabe cantar, irmão? Amém. Conforme-se. Conforme-se. Sabe orar? Amém. Torne-se um potencial na oração. Tem quem tem o ministério do canto e quem tem o ministério do cantinho, orando. É o seu. Vá para lá, irmão. Não tente cantar porque você não foi chamado para isso, irmão. Cante com liberdade no seu lugar. Nem eleva muita voz, que às vezes você pode, né? Até quem está para o lado, meu Deus, de onde vem isso? Que anjo é esse? Mas você não tem que estar enciumado pelo que o outro faz. Faça o que você tem para fazer. Deus vai usar o que você é e o que você tem nas mãos. Davi era um adolescente, não era um guerreiro, irmãos. A hora que foi na direção de Golias, passou no riacho, escolheu 5 pedras, não é pedrinha não, é seixos, pedregulhão assim, bem pontudo, arrumado. E ele põe ali um para Golias, e se os 4 irmãos de Golias aparecerem, tem uma para cada um. Ele foi, o que Deus usou? Deus usou a funda e a pedra que ele tinha nas mãos. Deus usa o que você tem alguma coisa. Ah, não sei o que eu tenho. Dorcas, o que Dorcas tinha, irmãos? Tinha uma agulha de tecer, uma agulha de costura. Deus usou Dorcas para abençoar outras pessoas. Se esse povo que está aqui hoje decidir usar o que tem nas mãos, a gente arrebenta. Eu vi o pastor T.D. Jakes pregando essa semana. Ele disse assim: pare de pastorear para a sua igreja, pastoreie para a sua cidade. Eu não sei quem viu isso. Ele falou: quando o Filipe fugiu da perseguição de Paulo e foi para Samaria, lá tinha demônio, lá tinha gente possuída, lá já tinha gente enfermo, e não tinha uma igreja para ele ministrar. Então ele falou: vou ministrar para a cidade. E ele saiu expulsando demônio, orando pelos enfermos. Cresceu tanto que os apóstolos tiveram que ir a Samaria para ver o movimento, e ali se estabeleceu uma obra. Ele ministrou para quem precisava. Tem gente no seu trabalho, tem gente na sua vizinhança, tem gente na nossa rua que precisa, tem gente no prédio em cima de nós. O que Deus quer que você faça? Que você se levante e ministre com aquilo que você tem na mão. Você entendeu? Amém. Fique de pé, por favor. Pergunta para o seu irmão: você entendeu, querido? Lá na ótica, ministra para quem entra na ótica. Lá na loja onde você trabalha. Não há lei nenhuma que te proíba, irmão, de abençoar as pessoas. Vai fazer um exame lá? Vamos orar para esse exame sair abençoado, né? Para você escolher o óculos certo, sei lá, a peça certa, o trabalho certo. Você está ministrando. Está usando o que você tem na mão. Eu quero orar com você antes da gente celebrar a ceia do Senhor. Os músicos podem vir, os obreiros vão se aproximar. E nessa oração quero apresentar ao Senhor os elementos que estão aqui. Irmãos, nós não acreditamos em transubstanciação. Transubstanciação é acreditar que depois da oração o pão vira carne. Não vira, continua pão. O vinho continua vinho. Nem acreditamos na transubstanciação. Tem a outra versão, mas fugiu agora. Nós acreditamos que pão é pão, vinho é vinho, mas eles simbolizam perfeitamente o sacrifício de Jesus por nós. Esse pão é invenção humana. Deus inventou o trigo. A gente colhe o trigo, a gente trabalha o trigo e ele chega nesse ponto. E do trigo colhido até aqui, irmãos, tem um processo. Ele é colhido, ele é abatido, ele vira massa, depois da massa trabalhada, vai para o forno, tem calor, até que ele chega nesse ponto aqui. Igualmente o vinho, não foi Deus que inventou, Deus inventou as uvas. Mas como nós somos criativos, como Deus que nos criou, a gente das uvas faz o vinho. Para chegar nesse ponto, as uvas deixaram de ser uvas, foram espremidas, esmagadas, e aí o vinho está aqui. Foi o que Jesus disse:
Eu vou passar pelo sacrifício para que vocês tenham vida. Então, o pão, ele disse, simboliza o meu corpo que é entregue por vós, e o vinho simboliza o sangue que foi derramado por vós. E ele falou: fazei isso todas as vezes em memória de mim. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, após cear, diz o texto, ele tomou o vinho e disse: esse é o meu sangue que é derramado por vós, fazei isso em memória de mim. E é o que nós estamos fazendo hoje, cumprindo uma ordem do Senhor num memorial. Nós estamos participando da mesa do Senhor com Ele presente. E Ele disse: fazer isso até o dia que a gente vai fazer juntos lá no céu. Estou esperando esse dia. Estou esperando esse momento em que vamos cear juntos com o Senhor. Mas enquanto não chegamos lá, a gente vai ceando aqui. Sendo um momento tão importante, nada, ouça isso, sendo um momento tão especial, nada absolutamente tem o poder, ou deveria ter o poder, de te impedir de participar desse momento tão especial na presença do Senhor. Pastor, eu pequei feio. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Recorra a Ele. Pastor, eu ofendi meu irmão. Corra lá, peça perdão. Ah, isso não. Então, o seu problema é maior do que participar do culto. Porque Jesus disse assim: se não perdoardes aos vossos irmãos as ofensas que te fazem, também vosso Pai Celestial não vos perdoará. Você toma o pão, você está se lembrando de Isaías 53, que diz: Ele tomou sobre si as nossas dores, e por suas pisaduras, pelos hematomas, nós fomos sarados. O pão não é só para isso, mas o pão que simboliza o corpo do Senhor, ele também tem o poder de curar você de enfermidades que o médico não consegue, que o remédio não resolve. A presença do Senhor através do pão na sua vida pode trazer cura física. E o vinho simboliza perdão amplo, geral e irrestrito de qualquer pecado que você tenha cometido, desde que você o confesse ao Senhor. Pai, nós apresentamos a Ti esses elementos. Pão e vinho estarão sendo servidos pelos nossos irmãos, para a família da fé, para a igreja que hoje se reúne aqui. Que ninguém fique de fora, Senhor, que nenhum pecado tenha poder de nos impedir de participar da mesa do Senhor. Nós não queremos te desonrar, nos isolando, nos afastando da Tua mesa, do Teu convívio. Senhor, como Pedro, como Judas, como Tomé, que estavam na sala, e o Senhor não os impediu, o Senhor permitiu que eles participassem. Senhor, que nessa manhã, nós falhos, Senhor, possamos reconhecer as nossas falhas, e perdoados pelo sangue de Jesus, e limpos, possamos participar e honrar o sacrifício que fizeste por nós. No nome de Jesus, amém, amém. Ele reúne seus discípulos. Aquela noite, certamente ele estava um pouco mais introspectivo. Feche os seus olhos. Ele toma o pão, certamente ele olha para os seus discípulos, ergue o pão e diz: este é o meu corpo, que é partido por vós. Talvez os discípulos não tenham entendido nada naquele momento, mas como o pastor falou essa manhã, esse ato mudou a história da humanidade. Você só está aqui hoje porque ele morreu. Você só está aqui hoje porque ele, ao terceiro dia, ressuscitou. Ele disse: vocês vão fazer isso todas as vezes que vocês comerem. E nós não podemos cometer o erro esta manhã de comer este símbolo sem que seja em memória dele.
Você precisa trazer à sua memória agora o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Ele se entregou. Ele pagou o preço por você e por mim. Erga o pão. E Ele diz, tendo dado graças, Ele o partiu e disse: este é meu corpo, que é partido por vós. Vocês vão fazer isso todas as vezes que comerdes. E esta manhã nós estamos comendo em memória dele. Não com tristeza, mas por alegria. Porque ele nos comprou com sangue puro carmesim. Comamos. De igual modo ele ergue o cálice, levanta o vinho, que durante tantas vezes eles tomaram, mas aquela noite era diferente. Aquela noite teria um simbolismo completamente diferente. Este é meu sangue, que é derramado por vós. Sangue que purifica o homem de todo o pecado. O sangue que foi derramado e hoje você tem livre acesso à presença do Senhor. É por isso que essa manhã você pode glorificar. É por isso que essa manhã você não tem algemas nas suas mãos. É por isso que hoje você pode caminhar. É por isso que hoje você pode sonhar. É por isso que você hoje pode abrir a sua boca e glorificá-lo. E não simplesmente glorificá-lo, mas sentir que Ele está aqui essa manhã. Ele está aqui essa manhã. Eu tenho certeza que Ele faz questão de estar aqui essa manhã, através do seu Espírito. Ele está aqui. Se você não sente, não é porque Ele não está, Ele está. Este é meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que vocês beberem, em memória de mim. Bebamos. Eu só tinha os meus pecados para te oferecer, mas mesmo assim, meu amor, com a face antiga, pra quem nunca pecou, você está perdoado. Nenhuma condenação há. Diga, quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Cante com força, cante com vida, cante com vida. Declare isso. O Cordeiro. Cante com alegria. E os meus pecados levou. Não, Senhor, não, Senhor. Para mais nada, Senhor. Todo vazio que havia, hoje é sua morada. Cante com alegria. Isso. Hoje a minha vida foi transformada. Não há espaço para mais nada. Hoje é sua morada, Senhor. Glória. Minha vida foi transformada.
quem está do seu lado, diga, minha vida, a sua vida foi transformada. Se era sem pecado e não me condenou. Meu Deus, aleluia! O Cordeiro se entregou e os meus pecados levou. Senhor, nós te louvamos essa manhã uma vez mais, Pai. Ah, Espírito de Deus, você pode glorificar a Ele. Isso. Use um minuto, esse minuto que falta. Eu vou te dar liberdade para você expressar a sua alegria, a sua gratidão. Aleluia. Nós te louvamos, Deus. Tu és grande. Quero, Senhor, esta manhã render uma vez mais a glorificação a Ti. Que os nossos corações estejam gratos. Essa é uma manhã muito especial. Esse é um dia marcante para a Tua igreja no Brasil, Pai. Nós fomos alcançados por este amor. Todos nós que estamos aqui essa manhã fomos alcançados por este grande amor. E nós te agradecemos. Por isso que esse povo se alegra. Por isso que esse povo glorifica. Por isso, Senhor, que lágrimas rolam no nosso rosto. É agradecimento a Ti. Obrigado. Nós te louvamos, nós te glorificamos e reconhecemos a Tua grandeza, o Teu poderio e o Teu controle, Senhor. Aqueles que vão para suas casas, leva-nos guardados pelas Tuas potentes mãos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a vida de cada um de nós. E todos juntos digamos amém. Deus abençoe, querido. Deus abençoe.